governo Lula em busca de soluções, de respostas, de projetos sobre segurança pública, tá? Assim, o governo, como qualquer governo, tem divergências internas, uma ala defende uma coisa, outra ala defende outra coisa, e tem uma proposta sendo debatida que é o seguinte: a criação de uma agência nacional antimáfia. Está lá no meu blog, já está aqui para vocês, no meu telão. Aliados do presidente Lula, então, estão pressionando pela criação dessa agência. Quero trazer para vocês os motivos e o que pode ter nessa agência. Um dos focos, segundo eu apurei hoje mais cedo, não, sobe lá, por favor, é reocupar territórios, que estava ali na linha fina. A linha fina é isso aqui, até aí, ó, que está na tela para vocês. É reocupar territórios que são hoje tomados pelas organizações criminosas, como eu estou aqui explicando. Essa ideia divide o governo, e a proposta encontra resistências em áreas, em setores do Ministério da Justiça e também na PF. E depende de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Agora sim, pode rolar, por gentileza, que eu vou trazer os detalhes dessa proposta que eu apurei aqui para o nosso Estúdio I. Então tá, o que é essa agência? Primeiro, uma agência que seria autônoma, uma agência que teria autonomia, seria autonomia por óbvio, que teria mandato, teria mandato e que seria subordinada ao Ministério da Justiça, mas que teria essa autonomia para poder fazer o seu trabalho e coordenar essas ações antimáfia. A inspiração veio de alguns órgãos, segundo eu apurei, tá? Então, um deles, FBI, órgão dos Estados Unidos, de investigação, também da Agência de Investigação Antimáfia da Itália e da National Agency Crime, do Reino Unido. 3 exemplos que me deram, só para trazer aqui para vocês também. E aí, por que isso é tão importante? Porque o governo está lendo as pesquisas. Como eu venho falando para vocês, o governo sabe que segurança pública não é um assunto que vai embora. Mudou o foco, o noticiário, o ciclo de notícias está em outro lugar. Não. Segurança pública veio para ficar, eles precisam entregar soluções. Essa ala do PT, essa ala do Palácio do Planalto acha que precisa ter uma resposta rápida e mostrar que o governo está posicionado para dar soluções para o combate ao crime organizado. Então, de olho em medidas que possam, porque a PEC da segurança pública, que é uma medida muito bem-vinda e muito discutida, muito debatida pelo Ministério da Justiça e que foi enviada ao Congresso, ela é uma medida que o governo avalia, a ala política do governo avalia, que vai ser uma colheita de médio e longo prazo. E claro, a eleição está batendo na porta, então não adianta dizer que não está contaminado pelo debate eleitoral da PF, porque está contaminado pela eleição do ano que vem. E aí, ao mesmo tempo, eles tomaram um susto com a repercussão da aprovação da mega operação no Rio há umas 2 semanas, aquela liderada pelo governador Cláudio Castro. E aí ainda vieram essas pesquisas mostrando que a população aprovou e que acha que o governo, aí o executivo, né, o governo federal, o executivo federal não entrega soluções suficientes. Então, o governo federal, que lá atrás, bem no comecinho, não queria saber de segurança pública, achava que isso era um tema que só deveria ser tratado e cobrado dos governadores, agora sabe que não tem como fugir, está em busca de propostas para que eles não percam o protagonismo desse tema. Porque a direita, como eu sempre digo aqui, surfa melhor nesse assunto pelos olhos da sociedade, pelos olhos dos eleitores da PI. Historicamente, o governo federal, ou as sucessivas administrações no governo federal, tentam se fingir de quietas aí, justificando a independência dos estados, etc. Só que a situação alcançou um estágio que é um estágio de um crime interestadual, nacional e até internacional. Não adianta mais ficar nisso. O próprio governo Lula agora fez a PEC lá da segurança pública, mas ficou um pouco devagar em relação a ela, mandou para o Congresso também tenta sepultar e vai tentando encontrar maneiras políticas de superar uma questão que é prática na vida da população. Estava lendo suas informações e me parece uma pergunta absolutamente natural, que quem lê essa notícia e vai encontrar a resposta lá no seu blog, o que a PF tem a ver com isso, né? E, ao mesmo tempo, tem uma certa contradição, me parece. Tenta-se unificar as políticas de combate ao crime, criando mais uma instituição, mais uma organização. Essa é uma questão que tem que ser muito bem azeitada, me parece.
às vezes, mesmo dentro de um próprio governo, as instituições batem a cabeça. Haja visto o que acontece nos estados. A Polícia Civil e a Polícia Federal, e a Polícia Militar nem sempre agem em consonância. Isso vai se repetir no governo federal. O Ministério da Justiça e a Polícia Federal vão ficar em que circunstância em relação a essa nova comissão, essa nova agência antimáfia nos moldes do FBI? São questões a serem resolvidas com urgência. É importante que essas questões apareçam, porque, como as pesquisas mostram, isso mexe muito com a população. Isso é uma coisa que não é uma invenção da extrema-direita, falar de segurança pública. A extrema-direita pegou isso no ar e trata disso de uma maneira mais agressiva do que as forças democráticas, os progressistas, outros campos. E você, Dani? Sadi, eu tenho a impressão de que realmente está definido qual é o principal tema da eleição de 2026. E o governo dá sinais de que finalmente percebeu isso. Até bem pouco tempo atrás, o presidente Lula corria o risco de cometer um erro que o presidente Bolsonaro também cometeu. O presidente Bolsonaro não percebeu a importância, o peso que a pandemia teve na vida das pessoas. Que aquele se tornou um tema absolutamente incontornável e o Bolsonaro acabou tratando, talvez não com a prioridade que as pessoas esperavam que ele tratasse. O presidente Lula, até bem pouco tempo atrás, agora parece estar acordando, estava num caminho semelhante, ou seja, não estava percebendo a prioridade para as pessoas que a temática da criminalidade ela tem. Tivemos aí a divulgação de uma pesquisa essa semana, uma pesquisa da Quest, mostrando um salto na importância do tema que já era o principal tema, a principal preocupação para os brasileiros, um tema que é uma preocupação maior do que educação, do que saúde, do que economia, que aparecem realmente com percentuais menores na pesquisa. E o governo federal não pode simplesmente dizer que é problema dos estados, que os estados que resolvam, que os estados é que têm que administrar essa questão, porque, veja bem, na Constituição foi definido dessa forma. Há uma expectativa por parte das pessoas que o governo federal se envolva. Há uma expectativa por parte das pessoas que o governo federal ajude de uma maneira definitiva, até porque o enfrentamento do crime organizado, ainda mais quando você está falando de crimes interestaduais, e no caso das facções, eles são claramente interestaduais, têm desdobramentos por vários estados, a participação da União se torna necessária. Assim como é necessária a participação da União de maneira efetiva na questão das fronteiras, na questão desses armamentos que chegam ao Rio de Janeiro em particular. A gente tem visto, inclusive, operações para tentar impedir que esses armamentos cheguem ao Complexo Alemão e também a outras zonas dominadas por facções criminosas. Então, há essa expectativa por parte da União. É claro que existe uma certa disputa por protagonismo, isso faz parte da política. É interessante porque, às vezes, as pessoas dizem mas está sendo politizado. Políticos politizam. Isso é da essência da política. É natural que eles disputem ali algum grau de protagonismo nas pautas que são caras à população. E o combate à criminalidade me parece uma dessas pautas que é absolutamente incontornável nesse momento. Valdo, eu sei que você tem apuração de uma reunião que aconteceu ontem, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre essa agência antimáfia, porque ela divide o governo. A turma que é mais ligada ao PT, mais política, que está já se preparando para praticamente coordenar a campanha do ano que vem, defendendo que não dá para deixar esse tema para depois. Na verdade, já passou da hora, né? De você dar alguma resposta mais enfática e concentrar nesse crime do combate às facções. E tem uma ala do Ministério da Justiça que acha que não, que isso já acontece, já é a Polícia Federal que faz isso e que não e a saída passa pela PEC da segurança pública. Então, eu queria que você comentasse essa divisão primeiro, que diz muito sobre como o governo realmente está debatendo um assunto que não discutiu lá atrás, não tem uma opinião formada. Olha, André, quando o governo estava elaborando o projeto da lei de antifacção, a ideia da agência chegou a ser aventada, mas houve uma reação muito forte da Polícia Federal dizendo que essa agência já existe e é a própria Polícia Federal. E daí que, apesar da proposta ali de alas petistas para que isso fosse criado,
acabou se desistindo para manter a força da Polícia Federal. Agora volta como uma resposta a esse momento em que o governo está com a sua imagem sendo desgastada por conta do tema da segurança pública. É uma tentativa de resposta, mas aí, como diz o Dapiev, não basta apenas criar uma agência. Criar apenas a agência e ela não ter o efeito necessário e virar mais um órgão do governo dentro deste combate à segurança pública, não sei se isso vai funcionar. A não ser que a própria Polícia Federal se transforme nessa agência com autonomia. Seria um passo ousado do governo tomar esse caminho, né? Que a Polícia Judiciária do Brasil fosse uma agência autônoma, né? Porque teria de ter esse caráter ainda, porque o STF precisa acionar a Polícia Federal para suas investigações. Então, é algo delicado, mas vão transformar a Polícia Federal nessa agência autônoma? É possível? Seria mais um passo na linha, por exemplo, de Banco Central. O Banco Central hoje tem autonomia, não chega a ser independente completamente, mas tem autonomia. A PF seria uma forma de dar autonomia para a Polícia Federal. Eu acho que seria muito positivo do ponto de vista de Estado, de país, né? Hoje mesmo ela já trabalha com um bom grau de autonomia. Esse caso da CPI, da investigação das fraudes no INSS, ela está fazendo investigação e mirou tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Quer dizer, mirou não. As investigações bateram tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Ela fez operação contra o ex-presidente do INSS do governo Lula e contra um ex-ministro do governo Bolsonaro, do Trabalho e da Previdência. Simples assim, isso é importante. Então, se a gente caminhasse para dar autonomia para a Polícia Federal, Andréia, transformá-la numa agência, seria o ideal. Agora, eu tenho muita dúvida se o Congresso aprova algo nessa linha, porque o Congresso Nacional tem um medo danado da Polícia Federal. Imagina uma Polícia Federal autônoma. Então, seria muito bom, mas acho que o pessoal do Congresso não vai dormir. André?